Vamos falar sobre a perda que o Brasil teve, a Embraer teve, em um contrato bilionário. Nós perdemos, a Embraer perdeu um contrato bilionário exatamente por causa do alinhamento ideológico que hoje Lula mostra para o mundo. Pode abrir, por favor? Alinhamento ideológico de Lula deu prejuízo bilionário à Embraer. Pode baixar. A Embraer perdeu um contrato estimado em 2,7 bilhões de dólares com a companhia aérea LOT Polish Airlines da Polônia, que optou por adquirir 40 jatos da francesa Airbus, com opção para outras 84 aeronaves. A decisão ocorreu após Lula visitar Putin em Moscou, fato considerado decisivo para o recuo polonês. Em maio, o presidente brasileiro participou das comemorações do fim da Segunda Guerra Mundial na Rússia, ao lado de ditadores aliados ao Kremlin. A LOT, tradicional operadora de jatos, Embraer e Boeing, anunciou um novo contrato durante a abertura da Paris Air Show, realizada entre os dias 16 e 22 de junho, no aeroporto de Le Bourgon. O CEO da companhia, Michael Figeaud, afirmou que recebeu 2 ofertas muito competitivas, mas destacou que o Airbus demonstrou maior interesse no negócio. A imprensa internacional destacou o caráter político da decisão. Pode voltar aqui para mim e eu já passo a bola para a Carol. Carol, tem muita gente que diz que não tem problema se o Lula aparecer do lado de ditador, se o Lula aparecer como um aliado do Hamas, isso não tem problema, é uma questão dele. A gente pode acreditar nesse tipo de afirmação ou essa notícia crava os prejuízos que o nosso país já começa a amargar? Aí a tal da neutralidade da diplomacia brasileira, né? A gente prega tanto esse argumento já desde o Barão do Rio Branco, que a diplomacia brasileira seria pautada na neutralidade, mas o Lula, né, em tese o Mauro Vieira, mas a gente sabe que é o chanceler de fato, o Celso Amorim, que é aliado do Maduro, que é aliado de ditadores históricos já há muitos anos, já desde o Lula 1, tá aí o resultado da nossa política externa catastrófica. O Brasil se recusou a apoiar Israel, pelo contrário, né, tá esse movimento da esquerda, que obviamente é apoiado pelo Celso Amorim, pelo Mauro Vieira, de cancelar qualquer tipo de relação diplomática com Israel, se alinhando aí ao que há de pior no eixo do mal, né, o chamado eixo do mal, do Irã, que vem financiando também outras ditaduras pelo mundo. O resultado é esse. É óbvio que a gente ia começar a trazer prejuízo de política externa para as empresas brasileiras, porque principalmente essa área, né, Embraer, que acaba vendendo avião para armamento, acaba virando, é uma área estratégica, né? Obviamente as pessoas vão preferir comprar dos países que são aliados com as políticas democráticas do Ocidente. Perfeito, não temos como ignorar exatamente esse alinhamento ideológico que Lula deixa escancarado, inclusive é um alinhamento automático, né? A gente precisa lembrar aqui que quando os Estados Unidos decidiram atacar a usina nuclear do Irã, sobretudo a de Fordow, o Brasil automaticamente se colocou contra esse ataque e gerou uma série de críticas, inclusive dentro da The Economist, né, que criticou esse alinhamento automático do Brasil ao regime ditatorial do Irã. Agora, Carol e Léo, nós temos aqui também um dado bastante preocupante aqui para nós. O link 3, abre, por favor. Um dado aqui da nossa economia. Porque, gente, a economia ela é o reflexo das decisões que são tomadas aqui. Obviamente, o que acontece aqui também reverbera o cenário internacional. Agora, essa informação aqui, pode ampliar, por favor? É uma matéria da Infomoney. A produção industrial no Brasil caiu 0,5% em maio, diz o IBGE. Veja, é um dado do próprio IBGE. Pode baixar, por favor, se a gente conseguir ampliar. A produção industrial brasileira registrou queda de 0,5% em maio, na comparação com o mês anterior, informou o IBGE. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 3,3%. E as expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de queda de 0,5% na variação mensal e de alta de 3,5% na base anual. Pode voltar aqui, por favor. Quero perguntar aqui para o Léo. Léo, a gente viu
boa parte da campanha do então candidato Lula ser feito com base nessa proposta de reindustrialização do Brasil. O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, ele bate muito nessa tecla. Vamos reindustrializar o Brasil. Só que até o presente momento, não houve a apresentação de um plano para que esse processo de reindustrialização fosse colocado em prática. E o resultado está aí, a gente teve uma queda, para ser mais preciso. Como que, nos bastidores ali, você que tem a sua consultoria, como é que deputados e senadores e o próprio mercado enxerga até agora essa postura de não apresentação de um plano de governo? Olha, Júlia, acho que os assuntos eles acabam se conectando, né? A gente estava falando agora da reputação internacional do país e a gente está passando, né, desde da presidência Trump, da inauguração da presidência Trump, um grande processo de reorganização das cadeias de suprimentos. Perfeito. Né? Enfim, a gente tem muitos investimentos saindo da China e procurando, por exemplo, a Índia, procurando o México, procurando outros mercados para poderem continuar tendo relações com os Estados Unidos. Então, nós tivemos uma grande oportunidade de reinserção do país no cenário global a partir da interiorização dessas cadeias de produção. Uma grande oportunidade que, aparentemente, a gente perdeu. E a gente perdeu por decisões de alinhamento heterodoxas, vamos dizer assim, mas também por condições internas que são muito prejudiciais ao desenvolvimento econômico. Né? Então, são custos de produção alto, o famoso custo Brasil, a falta de investimento em educação, que afeta a questão da produtividade, falta de infraestrutura, né? Uma infraestrutura deficiente, e assim a gente acaba não tendo condições para poder avançar. O governo ele tem tratado essa questão, aliás, como quase todas as outras, né, com um curto-prazismo muito grande. Né? A gente conhece que o principal instrumento que normalmente o governo usa é a concessão de incentivos e subsídios fiscais, mas isso desconectado, né, de devolutivas que essas empresas, essas indústrias precisam dar para a sociedade, né? E aí isso acaba sendo apenas um instrumento para a realização de lucros. E aí a gente pode colocar a culpa nas empresas, mas a gente tem que entender que o governo brasileiro, e aí não é só esse governo não, tradicionalmente, né, o governo brasileiro ele age como uma espécie de máfia, né? Assim, você deve lembrar daqueles filmes assim, de gangsters, né? Quando a máfia ela chega num bairro, ela cria uma baita de uma confusão e aí depois ela vai para o dono da padaria e perguntar se ele não quer proteção. O governo brasileiro, todos os governos, eles são assim, eles criam uma estrutura tributária tão maluca, exigências regulatórias impossíveis, né? Um cipoal kafkaniano de exigências. E aí depois, para sobreviver, as empresas vão ao governo e o governo diz assim, olha, está muito difícil, né? Você quer aí um benefício? Você quer aí um incentivo? Lá no passado, isso era trocado por incentivos eleitorais, né? Financiamento eleitoral. Hoje, isso não é possível e a gente não sabe como é que essas coisas transitam. Mas o fato é que a gente cria uma situação, né, onde o governo se beneficia da dificuldade que ele cria, né, para obter vantagem junto às empresas. Então, eu acho que a gente precisa ter um compromisso de longo prazo. Essa questão de indústria, investimento em indústria, é investimento de longo prazo. Então, você precisa ter condições de previsibilidade, um plano muito claro de investimento de infraestrutura, uma estratégia muito clara de como você quer se inserir no exterior. Aliás, uma estratégia clara e pactuada com as pessoas. O governo não pode agir de forma desconectada daquilo que a sociedade acredita, né? Então a gente precisa de várias condições estruturantes que passam muito, mas muito longe desse plano de Nova Indústria Brasil que o governo federal apresentou logo que tomou posse. Mas muito bem lembrado. Apresentou, mas implementou alguma coisa do plano? Esse plano ele tem um problema que é o problema fiscal. Assim, é muito interessante se a gente olha para o extrato das despesas que o Brasil fez, né, nesses últimos 2 anos e meio de governo. Ele fez uma clara opção por políticas distributivas.
Tá? E aí, gente, vamos deixar, só para colocar aqui uma explicação técnica, né? O que é uma política distributiva? É quando você retira de uma parcela da população para distribuir para outra. Então, é bonito. Na teoria é muito bonito. Só que no nosso caso a gente já faz demais. Então, além de a gente já ter um impacto muito grande, por exemplo, como Bolsa Família, aí Lula criou o pé de meia. Aí criou agora o Vale Gás, né? Aí agora vai tirar famílias que não vão precisar mais pagar conta de energia elétrica. Então ele o tempo inteiro traz essa retórica, mas não é de graça, né, professor? Assim, no mundo ideal, Júlia, né, assim, as necessidades das pessoas, elas, especialmente as pessoas mais carentes, né, elas são muito grandes. Assim, no mundo ideal, a gente pode dizer que não tem nem limite para isso. Né? Só que a questão é, como é que você calibra isso com a capacidade de pagamento da sociedade? Porque não é a capacidade de pagamento do governo, é a nossa capacidade de pagamento. Com certeza. Certo? Com E aí certeza. a grande questão é assim, nossa, mas que cara insensível, né? Não tá agindo para o bem, etc. Mas a grande questão é, tudo bem, olha, você gasta, amanhã esse cara não tem, de novo, porque a política vai ser descontinuada. Ele não entrou num sistema que rompe com a necessidade. A inflação vai aumentar, o poder de compra dele vai cair, os juros vão subir, porque o governo está pegando todo o dinheiro do mercado para ele, não é? Então os juros vai subir, as pessoas elas vão perder poder de compra, perder poder de financiamento, de poder pagar uma faculdade, de poder pagar uma escola. E, além disso, lá na frente, esse benefício ele vai ser descontinuado. Então é aquela história, não adianta você ter boa intenção. De boa intenção, a gente sabe, né, que o inferno está cheio. A grande questão é como é que você tem uma estratégia permanente, sustentável para que esse negócio funcione. Aí só para terminar com um dado, tá? Ao final do governo Lula, ele vai ter investido em políticas distributivas só com o que está aí, sem o que é novo e o que ele está procurando dinheiro no orçamento para pagar. Né? 4 vezes mais do que o país investiu com infraestrutura. Então, são escolhas, né? Escolhas. E aí, quando a gente fala da questão da industrialização, das condições para a economia funcionar, né? Enfim, foi feita uma escolha. Foi feita uma escolha e essa escolha está aí. Enfim, você pode ter uma melhoria, na minha opinião, não sustentável, né, de indicadores sociais, e o processo econômico vai acabar sendo adiado, né, talvez para um novo ciclo político. Ou seja, falou-se uma coisa e fez outra totalmente diferente. Vamos trazer aqui para o entendimento dentro de um exemplo familiar. Quando você abre mão de colocar o seu dinheiro em infraestrutura, no caso do governo, é como se uma família deixasse de construir um quarto a mais na casa dela para poder fazer churrasco no final de semana. Então, assim, eu faço churrasco no final de semana, não tenho dinheiro para construir um quarto. Só que esse quarto eu poderia alugar e gerar uma renda. Então, o governo, ele, de uma maneira irresponsável, de uma maneira leviana, ele opta por continuar fazendo churrasco. Churrasco. E a capacidade que essa família, no caso, teria de começar a trazer mais dinheiro para dentro de casa, essa família que está endividada, né? Uma família endividada, como é o caso do governo brasileiro e de 70% dos brasileiros, estão endividados, é uma situação bastante crítica, a gente não tem a cultura da poupança, e se não há poupança, não há investimento, porque é a primeira fórmula da economia, né? Investimento é igual a poupança. Então, a gente entra numa situação, gente, de estrangulamento bastante perigosa. O que será do nosso país nos próximos anos? Onde os nossos filhos e netos vão trabalhar? Qual a capacidade que o Brasil tem de competir com outros países? Se, por um lado, a gente vê Trump brigando para reformular o seu parque industrial, se está fazendo correto ou não, aumentando taxação, não é essa a discussão, mas pelo menos é o que ele fala. Foi isso que a população comprou. Pelo nosso lado aqui, não apenas a gente não amplia a capacidade de infraestrutura, como a gente está perdendo produção industrial também. Então, assim, bastante complicado.